Olá pessoal, o vídeo que eu vou abordar hoje é falando sobre o princípio da descrença. Qual que é essa que é a ideia do princípio da descrença? Na nossa cultura é muito comum nós vermos as pessoas falarem, né? Eu acredito em tal coisa, eu acredito em tal ideia, eu acredito em tal pessoa, eu acredito em tal filosofia. Mas muitas vezes essa crença na qual essa pessoa coloca para si própria, ela é desprovida de às vezes uma experiência. E uma experiência que eu digo não só uma experiência vivencial, mas uma experiência, pode ser uma experiência vivencial, mas pode ser uma experiência cognitiva, espiritual, intelectual. A pessoa às vezes ela não passou por nenhum nível de experiência com essa determinada crença e ela adota aquilo para ela como uma verdade. E qual que é a ideia do princípio da descrença? O princípio da descrença é simplesmente isso, que você não é obrigado a acreditar em nada. Né? Nenhuma informação que venha a você, você tem esse comprometimento. O interessante desse princípio é de você ter um processo de criticidade para realmente ter um questionamento mais amplo sobre o que de fato está vindo a você, sobre o que de fato se aquilo faz sentido com o seu processo de evolução, com o seu processo de construção enquanto indivíduo, e não simplesmente ir acreditando naquilo. Então, em síntese, é isso. O princípio da descrença é esse princípio que você não coloca como obrigatoriedade o fato de ter que acreditar em alguma coisa. É interessante observar ao longo da história, da experiência humana, né, que vários indivíduos, por justamente não terem acreditado em verdades colocadas, né, pela população, pelo pensamento da época, pelo paradigma da época, foram justamente de indivíduos que conseguiram, então, através dessa não crença, né, nessas verdades, nesses paradigmas, construir novos olhares e conseguir, de certa forma, não de certa forma, e conseguir muitas vezes realmente demonstrar que as verdades e os paradigmas que eram alimentados, eles não eram verdadeiros, né? Eles não se aproximavam mais no sentido da realidade, dos fatos. Se de curiosidade vocês quiserem pesquisar a etimologia, a epistemologia da palavra verdade e realidade, é bem interessante para a gente conceituar essa ideia do princípio da descrença. A verdade, ela é algo que ela passa por um processo relativo. Pessoas com experiências diferentes, com culturas diferentes, elas podem alimentar para si próprio verdades diferentes. Ou seja, a verdade ela está dentro do campo do que é mutável, do que é passível a mudanças. O seu pensamento, a sua verdade hoje, muitas vezes, provavelmente, e tende a isso, ela não vai ser a sua verdade de amanhã, como a sua verdade de hoje não foi a mesma verdade que se alimentou há tempos atrás. Ou seja, a verdade, nesse sentido, é algo que passa por um crivo pessoal, por uma experiência pessoal, na qual o indivíduo adota aquilo como uma verdade mesmo, temporária, né? Já a ideia de realidade, a realidade já é aquilo que está no campo do imutável, né? A realidade ela não é algo que está suscetível a essa relativização. É interessante pensar que, pegando um exemplo, se a gente pegar o cosmos, né, o universo, como um modelo, mesmo que o universo, tudo que esteja na vida, ele é suscetível a mudanças, o fato de o universo existir, isso é uma realidade, é algo imutável. Por mais que dentro dessa realidade existem mudanças que vão acontecer, isso não deixa de ser um processo temporário. O fato de sim existir o universo, existir o cosmos, existir a existência, isso é uma realidade e ela é imutável. O interessante que eu observo é que no processo de nós irmos construindo verdades cada vez mais sutis, a ideia é que nós, enquanto civilização, nós vamos aproximando cada vez mais dessa realidade, né? Nós vamos compreendendo mais quais são os fatos realmente do que nos regem, né? De como que funciona toda essa mecânica, né? Universal, celestial, cósmica, de todo o processo.
Mas, sintetizando, a verdade é algo que está nesse campo relativo. Ela é sujeita ao tempo e ao espaço. Já a realidade não, ela é imutável. Eu queria mostrar aqui como se fosse uma cosmovisão, ou uma cosmogonia, né, que uns gostam de utilizar, de vários sistemas de crença que existem na nossa cultura, relacionado a grupos mesmo, a grupos e indivíduos. Por exemplo, no meio religioso, às vezes é muito comum se colocar que uma determinada verdade, né, que uma determinada verdade ela é de fato uma verdade porque alguém teve uma experiência na qual um santo disse, um ser de luz disse, um anjo disse que aquilo era uma verdade. E aquilo para aquele povo, para aquelas pessoas que alimentam aquela crença religiosa, aquilo então passa de fato a ser uma verdade para aquelas pessoas e aquilo vai construindo essa visão cosmogônica desse grupo. Outra coisa que é muito comum é na manifestação popular, né? Quando a gente pode pensar em vários âmbitos. Imagina um raizeiro que lá com o povoado dele lá, ele é um ótimo raizeiro, e ele descobre uma coisa lá e ele começa a falar para as pessoas que aquilo ali funciona, que aquilo é uma verdade e tal, que pode realmente ser uma verdade, pode ser que aquela experiência dele como raizeiro se cumpra mesmo, tenha toda, né, a sua ciência dentro daquele processo que ele pratica, mas aquilo é difundido popularmente e aquilo é visto como uma verdade também por esse grupo, né? Um outro exemplo, muito no âmbito da espiritualidade, muitas vezes eu vejo pessoas que têm o processo, né, do parapsiquismo ou da mediunidade, vamos colocar assim, bastante aflorado. Aí às vezes eles encontram, né, com seres espirituais, seres do plano extrafísico, né, como alguns gostam de dizer, e que esses seres falam determinadas coisas para eles, né? E pelo fato desses seres ser do plano espiritual, ser do plano mais sutil, esse médium, esse parapsíquico, ele toma isso como uma verdade para ele. Ou seja, o plano espiritual falou, ele lá afirmava que aquilo era verdade e a pessoa já adotava aquilo como uma verdade para o processo dela. Um outro exemplo, na ufologia, é muito comum a pessoa ter um contato com um extraterreno que informa ela alguma coisa e ela adota aquilo também como uma verdade, né? Não, porque quem me disse isso foi um extraterrestre, um ser mais evoluído e tal, e pelo fato de ele ter dito isso, então eu adoto isso como uma verdade. Na ciência, tem muito a questão do que os cientistas falaram, né? Como se de fato o que os cientistas falarem vai ser uma verdade, vai ser uma realidade, né? E a pessoa vai e adota aquilo como uma verdade também. Na questão da escrita, um exemplo um pouco mais ruidoso, né? Mas é muito comum, às vezes, eu já presenciei isso várias vezes, pelo fato da pessoa ter visto algo escrito, ela tomou aquilo como verdade para a vida dela. Pelo simples fato de, não, isso aqui está editado, está escrito, é uma verdade. Igual eu falei, um exemplo mais ruidoso, um exemplo da imagem também. Às vezes nós vemos uma determinada imagem e tomamos aquilo como uma verdade, muitas vezes também não é. Tem vários exemplos, né, de testes até assim a nível de psicologia, que mostra uma imagem que você olhando de um ângulo, você toma aquilo como uma verdade, mas se você vê de outra forma, você vê que na verdade não era aquilo. Ou quer dizer, também existia um outro olhar sobre aquilo. O ponto que eu quero deixar aqui, acerca desses vários exemplos que eu dei, né, seja um espiritualista, um médium, um parapsíquico recebendo uma informação de uma entidade, de um ser espiritual, um ser de luz, um ufólogo tendo um contato com um extraterrestre de um planeta mais evoluído, né, uma pessoa tendo um contato com um cientista ultramente especialista naquele assunto. A questão a informação vem a nós não é porque o indivíduo, aparentemente, né, tendo uma maior evolução ou uma maior autoridade no assunto, não é que só porque ele tem essa experiência que aquilo chancela aquilo como verdade. Então é aí que entra o princípio da descrença. Você passa por essa experiência, né, de receber essas informações, e aonde que está a sua experiência enquanto indivíduo?
que é interessante de nós nunca descartarmos a nossa própria experiência diante dos fatos e das informações que vêm. Vou ser mais simples. Você está lá, você tem um contato a nível espiritual. Aí aquele ser fala uma determinada coisa. Tá, mas você questiona, tá, mas quem que está falando? Mas por que dessa informação? Né? Como que se procede isso? Porque eu já vi várias coisas acontecendo nesse campo, de pessoas que, ao adotarem determinados grupos, ao adotar, por exemplo, o cientificamente comprovado como aquilo é verdade, ou se um ser espiritual vir me falar alguma coisa, isso vai ser uma verdade, ou se um extraterrestre me comunicar, vai ser uma verdade. As pessoas adotaram isso como uma premissa e elas foram muito prejudicadas pelo simples fato de que ela supunha estar tendo uma comunicação otimizada, uma comunicação positiva, e de fato não estava acontecendo. No campo da espiritualidade eu já vi muito isso. Um indivíduo ele se passa por um amparador, um ser de luz aí que vai vir para trabalhar contigo, para desenvolver contigo, mas na verdade ele é um baita de um assediador, de um obsessor, que está utilizando dessa crença sua, de achar que só porque é do plano sutil vai estar num processo otimizado e tal, e ele se apropria disso e te fala coisas que não são verdadeiras e que vai te prejudicar de alguma forma. Então, assim, o princípio da descrença ele é um princípio que eu vejo que ele é uma ferramenta da nossa evolução. Nós temos sim que ter criticidade. E essa criticidade não é arrogância. Essa criticidade é simplesmente assim, bem, qual é a fonte dessa informação? De onde que ela está vindo? Isso procede? Isso bate dentro do meu processo? E eu vejo que nós só vamos saber mesmo experienciando. Tem coisas que realmente nós não vamos conseguir comprovar, mas nós temos meios de conseguir aproximar dessa verdade, de conseguir ver a validade dela, a validade dela, fazendo conexões com outras coisas, fazendo pesquisas, sentindo internamente, intraconsciencialmente, se aquilo que está chegando é procedente, se aquilo se harmoniza com o nosso processo. Enfim, é ter esse processo de ter um funil, de ter uma criticidade, e não ficar colocando como premissa só porque a coisa veio de algo mais sutil, aparentemente mais evoluído, ou de um indivíduo que você considera mais autoridade no assunto, que só porque ele falou aquilo vai ser uma verdade. Não necessariamente, eles também passam por processos de dúvidas, de questionamentos, eles não sabem a verdade do todo, Isso é algo muito comum, até se você se conectar com seres mais sutis, a busca pela realidade, ela faz parte do processo, para todos, Várias vezes eu já tive experiência de estar, às vezes, debatendo, discutindo com pessoas determinados assuntos, e naquele debate, naquela discussão sobre se realmente aquela informação era uma verdade, aquilo se procedia, a gente tendo aquela dificuldade de entrar em consenso, de repente o indivíduo se apropriava de uma verdade do outro. Por exemplo, nós estamos aqui discutindo sobre esse conceito, mas o Einstein falou determinada coisa. E aí, ao citar esse ser, citar alguém de aparente autoridade, ou aparente evolução, aí eu peguei uma autoridade científica, mas a pessoa poderia citar uma autoridade espiritual, porque o Ramatiz falou determinada coisa. O debate ele simplesmente se encerrava. E ele não se encerrava no sentido de por ter tido consenso entre as partes, simplesmente pelo fato de tomar a verdade de outro ser como uma verdade para nós próprios, Então, ou seja, é um processo de você terceirizar a sua verdade em detrimento da verdade de outro indivíduo. Nesses momentos, é uma coisa que me chama muita atenção, é a questão da gurolatria, que tem muito a ver com esse princípio da crença, que não é a ideia que eu estou tentando colocar nesse vídeo, que é o contrário, que é o princípio da descrença. Então, simplesmente pela informação ter vindo por uma autoridade, aquilo foi adotado como uma verdade, e
a verdade em si, que cada um tem do seu processo pessoal, que estava sendo desenvolvido, que estava sendo construído, aquilo foi descartado, né? Por ter realmente terceirizado a verdade para outro indivíduo. Eu fico lembrando uma citação do Siddhartha Gautama, né, que foi conhecido como o primeiro Buda, né, que o Buda ele falava uma coisa muito interessante, assim, que a grande diferença entre ele e os discípulos dele era simplesmente que ele sabia que ele já era Buda, e os discípulos dele ainda não sabiam disso. Então, assim, se a gente partir desse pressuposto que todos nós, né, vamos colocar assim, esse termo ele é muito banalizado, né, mas é interessante colocar, se todos nós formos luz ou formos deuses, né, formos Deus como uma centelha universal, uma coisa toda conectada, esse princípio, né, da busca pela realidade é presente em todo mundo. Todo mundo tem esse poder, todo mundo vamos colocar assim, todo mundo é Deus, né? No entanto, por vários processos culturais que eu vejo, né, até da questão da nossa construção, quanto à nossa própria imagem, a nossa baixa autoestima existencial e tudo mais, muitos de nós ainda tendem a querer terceirizar a sua responsabilidade evolutiva. Então, quando vê uma verdade, uma colocação de uma verdade vindo de outro, terceiriza para esse outro como, não, então tá, fulano falou, então isso aqui é verdade. E aí entra no princípio da crença, né? A pessoa começa a viver dentro de um sistema de crenças e ela mesma não constrói a sua própria verdade, o seu próprio processo. E nesse sentido não há diálogo, né? Vai reinando ideias, né? Tipo, um grupo começa a enxergar o paradigma, a verdade baseado em um ser, um grupo muitas vezes muito grande, né? Você pegar uma experiência religiosa de um grupo islã lá, por exemplo, eles constroem uma verdade baseada em um determinado ser e eles descartam a própria experiência pessoal deles, enquanto o como eles veem essa verdade, né? É como se fosse o indivíduo, ele passa a ser coadjuvante da própria experiência consciencial. E a ideia do princípio da descrença é justamente esse, é você se posicionar enquanto um indivíduo, né? Enquanto um ser consciencial, um ser evolutivo, né? E buscar a sua própria verdade. Tem uma coisa que eu acho interessante, é que se nós formos levar em consideração, nesse momento, da experiência encarnatória de mais de 7 bilhões de seres, né? O fato de nós sermos uma bagunça conceitual, porque vários grupos têm conceito, às vezes falam da mesma coisa, mas com conceitos totalmente diferentes. Levarmos em consideração a diversidade cultural que é no planeta Terra, que abordam coisas assim completamente diferentes, e principalmente se nós levarmos em consideração as zonas de conforto que muitas vezes nós alimentamos através de verdades que trazem esse conforto, né? Nós criamos como verdade determinados paradigmas justamente para nós não nos enfrentarmos, para a gente não dar os nossos próximos passos evolutivos. E diante de todas essas 4 variáveis, o fato de nós termos que nos comunicar, eu vejo isso nesse momento como uma grande experiência, sim, no sentido de uma grande experiência de nós conseguirmos começar a ter um abertismo quanto a toda essa diversidade, né? Sabemos que vamos colocar assim, nessas 7 bilhões de possibilidades, encarando cada indivíduo como um indivíduo único, como um ser único, encarando essas 7 bilhões de possibilidades de que vão se manifestar pontos de vista diferentes, verdades diferentes, e mesmo que você internamente, com as suas próprias verdades, esteja super convencido que a verdade do outro é deturpada, mas você conseguir conviver com isso de uma maneira harmoniosa, né, sem ir para processos, né, de agressão, de violência, eu vejo que isso é um grande diferencial desse momento. E a partir do momento que nós vamos conseguindo conviver com essa diferença, eu vejo que a nossa capacidade de comunicação ela vai se ampliando.
E a capacidade de comunicação sendo ampliada, aí sim a gente começa a ter um nível de compreensão, de intercompreensão, que vai, no meu modo de ver, nos aproximar mais do que seria a realidade. Então, essa diversidade toda, ela sendo trabalhada de uma maneira positiva, eu vejo ela como uma ferramenta para a gente chegar mais próximo do que é o real. E esse é o processo que nós estamos em construção. É importante ficar bem claro que princípio da descrença, ele não é princípio da desconfiança, não é princípio do duvidoso, né? E nem nenhum tipo de inabertismo consciencial. Inabertismo consciencial, por exemplo, quando o indivíduo ele estabelece para ele uma série de critérios para poder adotar alguma coisa como verdade. Eu gosto de pegar muito exemplo aqueles tipos de pessoas que só aceitam como verdade a ideia do cientificamente comprovado, né? Coisas que passam por um processo de isolamento, seja isolamento laboratorial, para definir isso então como uma verdade. O princípio da descrença ele não é nada disso, ele é simplesmente uma questão de você colocar uma criticidade, uma criteriosidade, mas essa criteriosidade é um processo que você vai construindo, né, baseado nas suas experiências. Por exemplo, na minha experiência pessoal, eu levo em consideração sim a importância dos experimentos laboratoriais, experimentos científicos e tal, mas eu também levo em consideração as experiências empíricas, no sentido que essas também são outros mecanismos de estar, vamos dizer assim, de estar determinando uma série de parâmetros e logo comprovando uma série de experimentos e de verdades. Então, assim, o princípio da descrença não é isso. O princípio da descrença é um processo de você ter um abertismo consciencial, mas você ter critérios dentro desse abertismo consciencial. E pensando que a sua própria noção de critérios, ela também é uma noção mutável, ela está em transformação. Todo esse processo do princípio da descrença, eu vejo simplesmente como um processo de aumentar o nosso funil, né? Aumentar as nossas possibilidades de analisar as verdades que vêm até nós. E mesmo assim, isso eu acho um grande desafio, mesmo aplicando esse princípio da descrença, nós ainda continuamos suscetíveis a processos de lavagem cerebrais, né? A processo de acabar acreditando em não-verdades e coisas que não nos aproximam da realidade. Essa realidade que nós estamos construindo ao longo de um processo de desenvolvimento civilizatório, mas que colocar o princípio da descrença, no meu modo de ver, é uma forma de a gente estar avançando nesse sentido da busca da realidade, né? É mais uma forma de a gente estar se precavendo, de a gente estar conseguindo realmente ser mais exitoso nesse sentido. Em síntese, o processo do princípio da descrença eu vejo como uma grande virada de mesa assim, no processo da manifestação consciencial do ser humano a partir agora do século XXI. Totalmente diferente, né, do que a gente tem analisando a nossa história, na qual o indivíduo se manifestava, muitos indivíduos, muitas culturas, né, muitos grupos se manifestavam baseado em crenças e em apego em relação a essas crenças, né? Em apego no fato dessas crenças virar realmente um estilo de vida, um modus operandi para aquele indivíduo, para que ele funcionasse dentro daquela sociedade e que muitas vezes trazia um acalento, uma zona de conforto que não era verdadeira, no sentido que ele tinha dúvidas e ele não se questionava, né? Ele não se permitia. Então, assim, essa noção do princípio da descrença, eu vejo que é uma noção realmente para um ser humano do século XXI. É um indivíduo que vai passar a não crer, mas sim experienciar. E esse experienciar é bem amplo. É no nível vivencial, é no nível cognitivo, é no nível espiritual. E para que nós, enquanto uma civilização, né, podemos ter uma evolução a nível conviviológico, que os processos de crenças, vamos colocar assim, de certa forma, muito desses processos foram impeditivos nesse sentido.